Com o controle da força mundial de origem, os senhores de Baator superaram em muitos demônios comuns em força. Até os Pitfiend só podiam tremer sob a autoridade de alguém. No entanto, havia um posto de diabo entre os ladrões e os lordes. Foi concedido somente ao mais amado dos subordinados de um Ardeville, e foi sabido como a exceção. Eles foram chamados duques. Se um Pitfin evoluísse até seus limites, com a permissão de seu lorde, ele poderia passar por uma promoção bizarra. Isso lhes daria uma forma especial, diferenciada por gênero e permitindo que dominassem uma habilidade suprema. Os duques eram os confidentes mais confiáveis de Ardeville e, dado que havia uma quantidade limitada de força de origem para dar a volta, eram muito raros. Glásia foi um desses duques. Ela era filha de Asmodeus, a princesa do Nono Inferno. Quando ela avançou para o auge dos Pitfiendes, o favor de seu pai permitiu que ela fosse moldada em uma forma única. Ela se tornaria a rainha de Erinis. Essa mudança deu a ela o máximo de charme e grande influência. Suas habilidades se aproximavam do auge do poder, e ela poderia ser considerada perdendo apenas para um arquidíquio. Tuti, o que um pouco bonito Erinis. Acredito que o Loperibo, por mim, vai gostar muito de você. A condessa bruxa olhou para Glásia. Seus diabos estavam ao redor do duque também, com os olhos cheios de uma luz escarlate. Asmodeus ficou demente? Ele realmente acha que pode me derrubar apenas enviando um bando de diabos? A voz da condessa bruxa cresceu cada vez mais alto, até que o próprio som irradiava uma aura de absoluta autoridade e poder. A energia arrebatou os diabos enfeitiçados de volta aos seus sentidos, e seus olhos agora exalavam uma sensação de medo. A condessa bruxa ocupava o trono de Malbolge e seria para sempre a dama do Tom Inferno. Como ela poderia ser fácil de lidar? Seu poder formidável e esquemas foram gravados na parte mais profunda do sangue desses demônios. Não foi tão fácil derrubar um senhor de Baator. Eram poderosos seres antigos por si mesmos, e além disso, tinham o poder de utilizar a força de origem de Baator. Dentro dos 9 infernos, qualquer um deles poderia exibir a força de um magus de 7 graus. E da mesma forma, em seus próprios territórios eles eram como verdadeiros deuses em seus reinos divinos. A única razão pela qual Beelzebub morreu tão facilmente foi que ele se arruinou. Quando ele projetou seu poder para os mundos externos, ele foi brutalmente reprimido por Leyrin. Seriamente ferido, ele foi forçado a entrar em coma. Se não fosse por isso, Beelzebub poderia facilmente ter suprimido um semideus Indis. Essa foi a mesma situação aqui. Este foi o Tom Inferno, o território da condessa. Além de seus poderes como Magus 7, ela poderia usar o próprio Malbolge para reprimir seus inimigos como se fosse seu reino divino. A única maneira de derrotá-la aqui, mesmo assim, apenas fazê-la recuar, seria um ataque combinado de 3 outros lordes de Baator. Mesmo que conseguissem derrotar a condessa e obter autoridade sobre esse inferno, havia uma questão mais difícil. Os demônios eram um bando de criaturas legítimas, enquanto rebelião e loucura eram os domínios dos demônios. Embora os métodos de Glásia não fossem ortodoxos, a condessa decidirá ensinar a Asmodeus uma lição que jamais esqueceria. De qualquer modo, todo senhor tinha igual autoridade em Baator. Com Glásia culpada, a condessa bruxa não tinha medo da retribuição de Asmodeus. Então essa é a autoridade da força de origem de Baator. Olhando para a crescente força de origem e a poderosa supressão que a aproximou da morte, os olhos de Glásia ficaram um pouco intoxicados. Eu sou o único adequado para tal poder e autoridade. 2 contratos saíram das mãos de Glásia, brilhando lindamente no ar. A luz que eles emitiam eliminou completamente o controle da condessa sobre a força de origem, devolvendo tudo à paz e tranquilidade. Como? Sentindo a supressão de sua autoridade, e sua desconexão com a força de origem de Baator, o rosto da condessa da bruxa entortou com raiva insuportável. Este é um contrato que você assinou. Os lábios de Glásia se curvaram em um sorriso. Sua beleza parecia momentaneamente transformar o inferno no céu. O acordo entre os 7 lordes de Baator é que todos vocês permanecerão em seus locais até que desganhem um novo lorde, e a agitação em Baator termine. Glásia ilustrou com sua voz agradável, mas causou a condessa bruxa para suar frio.
Até a agitação em Bator terminar, não o diz. O que significa que todos os níveis de Bator estão abertos para competição, e o vencedor obterá glória eterna como um morder do inferno. Ah! Não! Os incontáveis rosnaram, pegando o contrato e notando que não era apenas o diz. Estranho, não é? Será que as dezenas de milhares de anos como a senhora do Malbol já apodreceram seu cérebro? Você acha que ninguém jamais desafiaria sua autoridade novamente? Glaze acenou com a mão. Ela perdeu o poder de sua autoridade por enquanto. Qualquer força que ela exerce é sua. Mate ela! Os demônios rugiram sob as palavras fascinantes da rainha de Erines, seus olhos vermelhos anormais. Sonhe! Gritou a condessa, e um chicote de metal verde escuro apareceu em suas mãos. Um pit ladrão foi pego no momento em que ela brandiu, e ela imediatamente o esmagou em carne e osso. Mesmo sem o poder de Bator, sou um ser épico do mal. Vocês diabos patéticos se atrevem a se opor a mim? A condessa bruxa parecia malévola quando ela estendeu a mão com as garras, esmagando dois demônios ainda maiores em pedaços. Você vai para a prisão e será vendido como um demônio menor, jogado em um buraco de machos. Eu acredito que eles serão capazes de tratá-lo adequadamente. Enquanto ela fazia ameaças, a condessa bruxa causou grandes danos ao exército de Glásia. Em um mero momento, o palácio estava cheio de cadáveres. No entanto, a condessa descobriu que suas ameaças não tinham efeito sobre Glásia, que mantinha um comportamento calmo. Mesmo sem a autoridade deles, um lorde não é alguém que eu possa enfrentar agora. Glásia mordeu os lábios tentadores e suculentos, estendendo a mão direita para apontar o segundo contrato. Enquanto o contrato anterior era para revelar a lacuna em relação a Dis, este parecia bastante arcaico. Estava coberto de runas e parecia ser dos tempos antigos. É por isso que estou tão confiante em tirar tudo de você, retrucou Glásia. Este é o contrato primordial. Então você estava segurando isso. A condessa gritou de raiva, e as ondulações de energia irradiavam de seu corpo. Está certo. Meu pai lutou contra os próprios deuses por este contrato, tudo em nome de Bator. Todas as almas caídas pertencerão aos 9 infernos. Os olhos de Glásia brilharam de orgulho. É por isso que meu pai obteve grande apoio da força de origem de Bator. Só esta contribuição lhe trará apoio adicional à medida que os 9 infernos se unirem. Embora não tenha poder de autoridade como um Ardevil, basta lidar com você. O contrato primordial era um acordo lendário assinado entre os demônios e os deuses. Estipulou que os 9 infernos obteriam todas as almas caídas que perderam suas vidas no plano material primordial. Esse contrato foi o alicerce dos demônios e do próprio Bator. Ele também qualificou as alegações de Asmodeus de ser o supremo dos 9 infernos. No entanto, houve mudanças severas desde então. O mundo de Bator-Will havia se partido, dividido em 8 partes que eram controladas pelos 8 senhores diferentes. O verdadeiro corpo de Asmodeus tinha sido gravemente ferido, então agora ele só podia aproveitar uma fração de sua força. Os 9 infernos haviam se separado. Ainda assim, Asmodeus era o legítimo governante dos 9 infernos. Quanto a Glásia, sua filha, ela também tinha o direito de exercer esse poder. Você. Os outros senhores nunca vão deixar você sair. Absolutamente nunca. A condessa foi finalmente subjugada pelo contrato primordial e pela onda de demônios que chegavam. Logo antes de sua cabeça ser cortada, ela soltou um uivo final de fúria. Certo. Mesmo se eles não vierem até mim, eu irei até eles. Glásia agarrou a cabeça que ainda estava pingando sangue, enquanto ela limpava o sangue em sua espada usando o cadáver da condessa. Ela olhou mais uma vez para o olhar sem rosto no rosto da condessa e sorriu, antes de emitir suas próximas ordens. Pendure este enfeite no meu quarto como decoração. As mudanças graves em Malbolge e a mudança de autoridade também varreram Bator. Muitos diabos agarravam suas cabeças em perplexidade, tal série de eventos nunca tinha ocorrido antes em sua memória. Em um único dia, 2 dos 9 infernos haviam mudado de regra. Isso definitivamente levaria a uma mudança épica em Bator, e até mesmo incitará as ambições selvagens de outros demônios. Asmodeus!
Vários rugidos vívidos foram ouvidos quando 3 senhores deixaram Nessus às pressas, retornando imediatamente para seus respectivos aviões. Eles estavam aparentemente chocados com a onda de eventos. Se asterisco to inferno, Glazien. Lenin sentiu as mudanças também. Como esperado do Supremo dos 9 Infernos. Asmodeus é o ardevil mais esperto e versátil do lote. Mesmo que seus planos para Dis falham, ele obteve um de Avernus e todo o plano de Malbolge.